Se você está gostando do nosso conteúdo, se inscreva no canal e deixe o like. E não se esqueça de comentar no vídeo de que cidade você está nos assistindo, para assim a gente saber até onde o nosso vídeo está chegando. E agora, vamos ao relato de hoje. Oi pessoal, me chamo João. O caso que vou compartilhar com vocês, caros amigos, não aconteceu comigo, mas sim com um velho amigo que tive, e foi meu vizinho por muitos anos. E vou contar para vocês sua triste história, da mesma forma que ele me contou. Quando mais jovem, morava numa área interiorana, aqui pela região norte, e eu tinha um vizinho, que seu nome era Raimundo. Esse meu velho amigo era um homem solitário, que se dedicou à sua família, criou e se entregou para ver seus irmãos felizes, mas que nunca se importou consigo mesmo. Meu vizinho, por escolha própria, não constituiu família, mas ele era bastante amado por seus irmãos e sobrinhos. Lembro-me como se fosse hoje. Estávamos bebendo e eu resolvi perguntar o porquê de ele ter escolhido uma vida solitária. Já éramos amigos há muitos anos, e meu querido amigo me disse que, mesmo contando a verdade, eu jamais acreditaria em suas palavras. Eu, tomado pela curiosidade, insisti bastante e prometi a ele que acreditaria em sua história. E a partir daqui, contarei a vocês da mesma forma que ele me falou, para ficar mais fácil a compreensão de todos. Me chamo Raimundo. Minha vida não é um mar de rosas, e muito menos mágica. Todos têm seus dilemas e aflições, e como qualquer outra pessoa, eu tenho um passado que me machuca. Minha família era composta por meus pais e eu era o filho mais velho, e ao todo somos 6 irmãos. Meu pai não era um homem rico, mas também não era tão pobre, e tinha herdado uma quantidade de terras do meu avô. Volta e meia, sempre surgia algum comprador interessado nas terras do meu pai, mas ele sempre negava gentilmente essas propostas. Minha família não era perfeita. Tínhamos nossos altos e baixos, como qualquer outra família, mas não tem como negar que tinha muito amor. Como eu sou o filho mais velho, meu pai me preparava para ser o herdeiro da família, tomar conta daquelas terras, e eu me sentia bem em saber que herdaria essa responsabilidade. Quando eu completei 10 anos de idade, surgiu um comprador em nossa casa, que se apresentou como Garcia. Era um homem com péssima reputação na região, e conhecido por não ter escrúpulos. Ele insistia em querer as terras do meu pai, mas em compensação queria pagar um preço bem abaixo do que as terras valiam. Aquele senhor foi insistente, mas ao mesmo tempo muito grosseiro, ameaçando meu pai e dizendo que ele ia se arrepender de negar sua proposta. As palavras daquele homem não saíam da minha cabeça, e a partir daquele dia, nossa vida virou um caos. Garcia ia todos os dias à nossa casa, sempre ameaçando meu pai e depois ameaçando minha mãe e irmãos. Infelizmente, isso não acabou bem. Meu pai teve sua vida ceifada pelo Garcia, e da noite para o dia, nossa vida desandou. Fomos expulsos de nossa casa e terras, e ficamos à míngua, no olho da rua, e eu vi meu mundo desabar, de uma hora para outra. Enquanto nossa vida estava arruinada, a do Garcia estava indo de vento em popa. Ele prosperou de maneira rápida, e a cada dia que se passava, ficava mais rico. Enquanto a mim, meus irmãos e minha mãe penávamos para poder sobreviver. Minha mãe chorava todas as noites, tanto de dor física quanto pela perda de meu pai. Mesmo ela não me vendo,
Eu sabia que ela se ajoelhava todas as noites, pedindo para Deus fazer justiça pelo meu pai. A vida foi dura conosco, mas eu sempre dei o meu melhor para ajudar a minha mãe a cuidar dos meus irmãos. À medida que fui ficando mais velho, jurei a ela que ia vingar o meu pai, e eu cumpri com a minha palavra. Mesmo ninguém nos ajudando de forma direta, recebemos a ajuda de muitas pessoas, da melhor forma que podiam. Ninguém queria se envolver diretamente. Mas dentre tantas pessoas, tinha uma senhora em especial que se chamava Cecília. Ela era a curandeira daquela região e que também morava sozinha. Como não tinham médicos na região, Dona Cecília ajudava todos como podia, seja através de remédios ou orações. Mas aquela velha era envolvida com o sobrenatural, e ela tinha um ar de ocultismo em torno dela. Certa vez, eu estava trabalhando como sapateiro, e quando apareceu um cliente, era justamente o único filho do Garcia. Ele era um cara asqueroso, e que abusava do poder de seu pai para humilhar todos da região. Ele me humilhou bastante, dizendo que eu era patético, assim como meu finado pai. Ouvir tanta humilhação só aumentava o ódio que eu nutria. Tudo deu a entender que ele sabia o que seu pai tinha feito com o meu, mas eu no fundo esperava que ele agisse de forma diferente. Mas foi pelo contrário. Ali eu soube que filho de peixe, peixinho é. O filho do Garcia ainda me agrediu, e ninguém pôde fazer nada, já que todos ali tinham medo daquela família. Após passar por tudo aquilo, eu comecei a chorar, mas não de tristeza, e sim de ódio. Dona Cecília viu tudo, e da sua maneira tentou me consolar. Após um tempo de conversa, quando eu estava me acalmando, eu disse que ainda vingaria meu pai, de um jeito ou de outro. Dona Cecília, de forma bem séria, perguntou se eu realmente estava disposto a fazer qualquer coisa para conseguir a minha vingança. Sem hesitar, eu respondi que sim. Ela então me disse que poderia me ajudar com minha vingança, mas que isso traria consequências para o resto da minha vida. O ódio ditava as minhas ações, e eu não me preocupei com o preço que teria que pagar, contanto que o Garcia pagasse também. Ela me disse que como eu estava, era impossível me vingar. Como Garcia tinha dinheiro e poder, muitos já o serviam. Mas ela ia me ensinar uma maneira de ser mais forte e mais rápido que qualquer um. Dona Cecília anotou em um papel uma sequência de palavras, que para mim parecia uma oração. Ela disse que devia ir à noite num local onde algum animal se deitou durante o dia, ler aquelas palavras e me espojar ali também. E segundo ela, eu tomaria as características deste mesmo animal, que ali esteve, seja ele qual fosse um porco, cachorro ou jumento. Nessa hora eu fiquei confuso, e percebendo isso, ela olhou no fundo dos meus olhos e foi bem clara. Meu rapaz, eu estou lhe ensinando o ritual para se transformar em lobisomem. Percebi que você ainda não tinha entendido, mas te garanto que com isso você será capaz de se vingar, e o preço a ser pago é muito alto. Então pense bem antes de fazer. Após me dar essas orientações, ela se levantou calmamente e foi embora. Confesso que aquele papo de lobisomem me deixou com medo. Eu já tinha ouvido muitas histórias e sabia que isso não era coisa de Deus. Mas o ódio é um mau conselheiro, e eu enfim me decidi e resolvi tirar a prova. Meu vizinho tinha um enorme cachorro negro, e esse mesmo cachorro tinha passado o dia todo deitado, perto do barraco em que morávamos. Minha família tinha ido para a igreja, e eu fiquei sozinho em casa aquela noite.
Eu fui para esse local e fiz aquela oração, e me deitei no mesmo local em que o cachorro tinha deitado. Depois de um tempo ali, eu comecei a sentir fortes dores no abdômen, e eu sentia como se fosse pontadas, algo querendo sair, de dentro para fora. Eu sentia os ossos do meu corpo se quebrando, minha pele rasgava, e eu sentia gosto de sangue na boca. Meus dentes caíram e eu sentia uma dor excruciante. E meu corpo franzino estava com uma proporção diferente, e eu estava ficando maior e sentindo meu corpo robusto. Após a dor passar, eu me senti invencível e forte. Saí na noite com um destino certo, as terras do Garcia. Eu descontei todo o ódio que sentia nas criações, e não sei quantos animais abati naquela noite. A sensação de poder me dominava, e eu até sentia prazer com isso. Sentir isso me dava um pouco de medo, mas eu não conseguia parar. No outro dia, não se falava em outra coisa na cidade, só que um animal tinha destruído todas as criações de porcos do Garcia, o que deu um prejuízo muito grande a ele. Por muitos meses, eu me transformei em lobisomem e sempre abatia o máximo de criações que o Garcia tinha. Ele contratava homens para proteger suas terras e propriedades, e não importava o quanto ele tentasse, nada protegia seu patrimônio. Com a perda de seus bens, ele também foi perdendo a influência que tinha. Não importava quantos homens ou armadilhas fossem feitas, eu nunca era pego. Mesmo numa forma animalesca, eu tinha total consciência do que fazia. Mesmo sentindo que algo queria me controlar, mas eu não era anônimo a nada do que acontecia à minha volta. A minha vingança já estava perto do fim. Após meses dando prejuízo ao Garcia, eu ainda não me sentia satisfeito. Ele ainda não tinha sofrido o suficiente, e ainda faltava tomar uma coisa dele, o mais importante, a vida de seu único filho. Eu observei a rotina do filho do Garcia por várias semanas, e prestei atenção que ao menos uma vez na semana ele ia sozinho até um bar, e voltava para sua casa sozinho de moto. Chegou o dia em que terminaria minha vingança. Eu me transformei em lobisomem e esperei o filho do Garcia voltar de moto. E mais do que depressa, derrubei ele. Ele ficou jogado no meio da estrada. Ele ainda estava consciente, e quando me viu em forma de fera indo na sua direção, ficou desesperado. Ele tentou se levantar e fugir, mas não conseguia. Então começou a se arrastar. Eu ia o seguindo devagar, e estava assim saboreando aquele momento. Mas eu quis logo acabar com aquilo, e de maneira rápida coloquei um fim à sua vida, e deixei ele ali mesmo na estrada, para que fosse encontrado. No dia seguinte, durante o velório, eu fiz questão de ir lá, e quando me aproximei do Garcia, desdenhei da sua situação. Agora ele sabia exatamente como eu me sentia durante todos aqueles anos, e eu relembrei da dor que me fez passar quando fez o mesmo com meu pai. O Garcia só entrou em completo desespero ao ouvir as minhas palavras, e eu saí de lá, sentindo que enfim tinha colocado um ponto final em tudo. Após isso, ninguém mais soube notícias do Garcia. Uns diziam que ele tinha enlouquecido, outros diziam que ele tinha colocado um fim à própria vida, mas a verdade é que ninguém sabia seu real paradeiro. Quanto a mim, após conseguir a minha vingança, consegui me controlar para não virar lobisomem. Mas se vocês pensam que eu me senti em paz, foi o contrário. Eu me sinto vazio, e a dor que eu sentia só piorou. Sinto que minha alma está suja, e que para mim não haverá salvação quando a minha hora chegar. Então, vou levando a vida da maneira que posso.
E hoje, estando velho, eu entendi. E a vingança nunca vai curar suas dores. Ela apenas vai te fazer igual ou até pior. E as pessoas que você odeia. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. É um pequeno gesto para você, mas uma grande ajuda pra gente. Nos vemos no próximo vídeo, pessoal. Fiquem com Deus e tchau!